Uma boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, com as graças de Deus aí, todo mundo em paz. Vamos falar mais um pouco aqui a respeito de espiritualidade. A espiritualidade que, no meu caso, eu me vinculo, é uma espiritualidade libertária, de vanguarda, digamos assim, né? Porque, não obstante aos materiais que já existem, a gente tem que expandir, ampliar as nossas visões, sobretudo utilizando os olhos espirituais, para poder, digamos assim, captar os pormenores e aquilo que com certeza pode parecer pequeno, mas vai fazer toda a diferença na nossa evolução, não tenham dúvidas. Quanto mais informações nós conseguimos garimpar dos vídeos que conseguirmos ter acesso, que visualizarmos, né, dos livros, enfim, dos debates, das palestras, todo o material voltado para a espiritualidade, ele tem, sem dúvida alguma, um valor inestimável nas nossas vidas, que a gente não sabe mensurar ainda nesse momento, mas certamente nós não nos arrependeremos. Eu torno a falar que tudo aqui que eu digo aqui e às vezes comento não é verdade absoluta, muitos outros irmãos já fizeram comentários brilhantes a respeito, eu sou apenas mais um, né, para repercutir, para fomentar, digamos assim, para provocá-los a buscar esses assuntos, buscar esses esclarecimentos, enfim, até na divergência que vocês apresentarem com relação ao que eu disser aqui, haverá um ganho, não tenho dúvidas. Eu só peço, assim como ouço às vezes falar em alguns vídeos, as pessoas colocando comentários inapropriados, enfim, que não vão ajudar o palestrante, aquele que está expondo o conteúdo, são, digamos assim, comentários depreciativos. Eu só acho que a gente, independentemente de concordar ou não, nós temos que respeitar as pessoas. No fim, todos nós somos livres pensadores. Ninguém, imagino eu, assim, que tem uma vinculação, que está preocupado em fazer um trabalho para a luz, um trabalho para o Pai, vai querer criar seguidores do ponto de vista assim de escravizá-los às ideologias veiculadas. Eu desacredito nessas possibilidades. Tudo pode acontecer, cada um responde por si e pode ser que alguns, inconsciente ou conscientemente, tenham essa vertente de querer dominar, mas não é o caso aqui. Aqui as coisas são feitas bem leves, bem suaves, no fim das contas, como eu estou colocando, o principal objetivo é provocar, instigá-los a procurar saber mais a respeito dos assuntos, aprofundarem-se naquilo que vocês já conhecem, porque novidades surgem a todos os momentos. Muitas obras do passado são atuais ainda, mas eu quero dizer assim, do passado, que foram produzidas há mais tempo, estão tendo seus complementos aí com novos autores, obras maravilhosas, enfim, basta que a gente procure, busque preparar-se, né? E busque conhecimento, que nada disso vai ser em vão, com certeza vai valer muito a pena. Um outro aspecto que eu queria abordar aqui é com relação à mudança no nome do canal. No fim das contas, achei por bem, ou fui intuído a modificar o nome, tão somente por uma questão de estética, digamos assim, de estilística, porque o nome pouco importa. O que importa é o conteúdo, mas o nome atual traduz um pouco da proposta e quero dizer de antemão que sem deixar de fazer menção ao nome anterior. No fim, nós e a espiritualidade somos apenas um. Todos fazemos parte da espiritualidade, encarnados e desencarnados. A fé é necessária em todos os aspectos da nossa vida. Sobretudo para enfrentar essa transição, essa chegada da regeneração, enfim, para que nós possamos ultrapassar essas barreiras, vencer esses obstáculos aí de forma mais suave, temos que ter fé. A fé que vai nos proporcionar essa transição mais tranquila. Isso eu acredito. Então, assim, de toda maneira, nome do canal ou não, digamos que são valores importantíssimos que nós devemos buscar, né? A fé para enfrentar essa transição aí e nos reconhecermos como espiritualidade.
No fim, todos nós fazemos parte. Só estamos, digamos assim, numa dimensão diferente nesse momento. Mas os irmãos que estão na dimensão acima também são como nós. Outro dia estávamos lá, agora estamos aqui, enfim. É isso aí. Né? A reencarnação e a encarnação é uma lei de evolução, de progresso, e nós fazemos por merecer a encarnação e devemos justificá-la nos melhorando o máximo que pudermos. Por falar em melhoramentos, eu fico pensando o seguinte: muitos de nós que, digamos assim, participam de templos, casas, enfim, como queiram chamar, locais de culto e de desenvolvimento espiritual, de culto, digamos assim, ao Pai, né, a misericórdia que Ele nos presta, enfim. Muitos de nós são talvez impactados por alguns dizeres que porventura possamos ter contato nesses vídeos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Certa vez, inclusive eu até descobri a passagem bíblica que menciona digamos assim, essa frase que eu vou tentar reproduzir, e a frase é mais ou menos o seguinte: o soldado não se embaraça com as coisas desse mundo a fim de agradar aquele que o enviou. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o impacto que isso causa em mim? Eu sinto bem lá no meu íntimo essa frase. Essa frase ressoa fortemente comigo. Eu não sei explicar porquê, mas a primeira vez que eu a ouvi já me gerou um impacto considerável. E falo tudo isso para chamá-los, para convocá-los, para que entrem aqueles que têm alguma incumbência junto à espiritualidade, executar algum serviço, algum labor espiritual, para que venham, para que rompam com o véu que os prende e que integrem esse corpo de irmãos que vem na boa intenção de desenvolver, de ampliar, de ajudar, de colaborar fraternalmente com os demais. No fim das contas, fazemos por nós e por eles ao mesmo tempo. Outra frase muito importante também que para mim diz muito, talvez a coisa mais, seria a frase, talvez a coisa mais egoísta que nós possamos fazer seja fazermos pelo outro. Porque uma vez que todos somos um, ao fazermos pelos outros, automaticamente estaremos fazendo por nós. Essas frases parecem frases simples, mas eu acredito que muitos de vocês que visualizaram esse vídeo, ao ouvi-las, se é que já não ouviram, e se ouviram vão ter a lembrança disso, porque vai ressoar novamente convosco, que o trabalho que é realizado para a ajuda dos nossos irmãos é extremamente gratificante, seja no momento, seja na vida futura. Eu acredito desta maneira. E por isso eu faço esse apelo para que nós entremos de vez nessa batalha, nessa luta, nessas tarefas, como queiram chamar, e principalmente, se nós formos fazer uma reflexão, entrarmos não só, talvez, de forma ativa, fazendo, mas talvez com uma conduta de nos omitirmos, mas uma omissão pelo lado positivo. Uma omissão no sentido de não realizarmos comentários, não fazermos críticas, não depreciarmos os irmãos que estão aí na luta, estão nessa lide aí, para o engrandecimento da humanidade. Em que sentido? Só porque eu não compreendo ou porque eu não concordo, isso não é motivo, às vezes, para me colocar como opositor
daquelas informações. Na verdade, vocês pensam, ou talvez alguns pensem, que a oposição é contra o irmão que profere aquelas palavras, aqueles ensinamentos, enfim, mas não. Na verdade, se vocês estão trabalhando contra um irmão que vem com a proposta de inovação, que vem com a proposta junto ao Pai de ampliar os conhecimentos e tal, vocês estão trabalhando contra o Pai. Por uma simples colocação, já era necessário que cessasse qualquer tipo de animosidade com relação aos irmãos que vêm com conteúdo novos. Pelo seguinte aspecto, só de nós pensarmos que se nós somos espiritualistas, espíritas de determinados segmentos, principalmente aqueles que seguem, digamos assim, mais de perto os ensinamentos de Jesus, de forma alguma nós poderíamos atacar o nosso irmão, principalmente se ele está, de uma certa forma, tentando desempenhar uma tarefa junto à espiritualidade maior para o benefício de todos. Quem de nós pode dizer que um ou outro, este ou aquele, não realizam um trabalho voltado para a luz? Se até os contra-exemplos que acontecem são úteis, se até a interação com os irmãos que atualmente encontram-se equivocados são úteis, nós não podemos julgar de forma alguma aquilo que é útil ou não na evolução própria, tampouco na evolução dos outros. Então, fazermos chacota, agredirmos verbalmente os irmãos, atacarmos, melhor dizendo, a moral desses irmãos, é algo inadmissível do ponto de vista de um espiritualista que se diga talvez vinculado a uma teologia, vamos assim dizer, que talvez não seja um termo tão adequado, mas uma teologia baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, é preciso que a gente compreenda. Só porque a gente não entende a luta do irmão ou a encarnação que ele está, a programação, não quer dizer que há erro. O principal é nós nos preocuparmos com a nossa evolução. O que o irmão fizer de errado por excesso, ou por equívoco, ou por má intenção, é responsabilidade dele. Para nós, o que importa é garimpar as informações que são necessárias para a nossa evolução. Tudo bem, ninguém é obrigado a aplaudir, mas aí que vem uma frase também muito interessante que é válida nesse momento, o benefício da dúvida. Se nós, do ponto que nós estamos, do esquecimento, o irmão do outro lado também está no esquecimento, não temos conhecimento da nossa programação, quem dirá da do outro. Então, as críticas são descabidas, se formos pensar de uma certa forma. As críticas que têm por objetivo destruir o trabalho, destruir, digamos assim, moralmente o irmão, são totalmente antifraternas e devem ser evitadas de toda maneira. Eu falo a verdade para vocês e, assim, até nos círculos de amizade, círculos familiares, eu não nego. Eu acho que existem irmãos aí que estão veiculando informações importantíssimas, que eu acho que a gente deveria estar mais atento, e eu tento, pobremente talvez, reproduzi-las para que as pessoas tenham contato com elas, igual eu falei no início, para que as pessoas consigam se relacionar de alguma forma com esses conteúdos, para provocá-las. Enfim, tem que, digamos assim, tirá-las do ponto onde estão e caminhar. Não eu vou retirar, elas próprias que vão retirar, baseada no que elas interpretarem e fizerem uso do que for dito por esses irmãos. Eu, há alguns vídeos, acho que no segundo vídeo, salvo engano, acho que são poucos, mas às vezes a gente esquece. No segundo vídeo eu citei alguns canais que para mim apresentam conteúdo que, no meu modo de entender, são importantíssimos, são esclarecedores, fazem toda a diferença para a nossa realidade. Eu acho que deveríamos buscar todos esse tipo. Não quer dizer que sejam aqueles canais que vão ressoar com vocês. Podem ser outros, mas busquem. Cada um tem uma identidade, digamos assim, com um palestrante, com um irmão que tá falando. A gente tem que encontrar, mas eu vou dizer uma coisa também que é importante. Mesmo aqueles que a gente não encontra de pronto uma identidade,
que a gente não se sente alinhado com o que eles estão dizendo, podem nos ser muito úteis. A gente não deve abrir mão, porque informações importantes podem vir de onde se menos espera. Outra coisa, eu acho o seguinte, é importante fazermos a reforma íntima, é até o nome do canal, investirmos na reforma íntima. Eu vou falar do meu ponto de vista, óbvio. Eu, quando comecei a fazer a reforma íntima e buscar informações, buscar conhecer, muitas coisas me foram ditas. São coisas, alguns poderão dizer fantasiosas, são coisas desnecessárias, enfim, não me importa. O que me importa é que algo me foi dito e eu tenho que avaliar e me apropriar dessas informações da melhor maneira e fazer uso. No fim das contas, cada um só vai saber, digamos assim, alguma coisa da própria programação se buscar. Ninguém vai bater na sua porta para falar a respeito do que você tem ou que não tem que fazer, até porque quem vai decidir é você. O livre-arbítrio, de uma certa forma, de escolher aquilo que vai ou não fazer, se vai se aprofundar ou não, é de cada um. Mas, à medida que a gente busca, as informações vêm. Tem uma passagem bíblica também, não é o meu forte o conhecimento bíblico propriamente, da Bíblia, mas tem uma frase bem curta que é: buscai e achareis. À medida que a gente se envolver com esses assuntos, quiser buscar, quiser renovar-se, né, fazer a reforma e conhecer a si mesmo, que isso é o principal para a evolução, aquele que conhece a si mesmo, conhece as suas faltas, as suas máculas, é que vai poder, só esse que vai poder trabalhar em si sobre elas para poder saná-las. Aquele que desconhece os problemas não vai ter qualquer possibilidade, às vezes, de vencê-los. Vai ter talvez uma possibilidade mais reduzida, mas aquele que busca vai abrir com certeza as condições para realizar essa reforma de forma mais profunda e, digamos assim, integrar aquelas sombras, né, aquilo que ainda causa dor e superá-las. Superar esses aspectos doloridos das vidas passadas e mesmo dessa vida. Só aquele que se envolver de verdade vai conseguir fazê-lo. Eu tenho muita tranquilidade aqui em dizê-los que, no meu caso, em determinado momento, depois de muito insistirem comigo para falando que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo, em dado momento eu tive que aderir a essas colocações e cogitá-las como verdadeiras e fui tentar me preparar, fui tentar estudar a respeito, me aprofundar, porque uma vez que se era necessário que eu trabalhasse e muitas coisas aconteciam que tudo indicava, não obstante também ao que me era dito, eu tinha que ter conhecimento. Eu acho que a partir dali que eu comecei a me interessar mais. Eu lia antes, mas não era com tanto afinco. Depois que eu comecei a me interessar mais, estudar mais diversos suportes, internet, livros e tal, a partir dali muita coisa se revelou. E aí, assim, eu tenho certeza que essas coisas reveladas se qualificaram de alguma maneira a minha visão. Então, assim, muitas coisas foram modificadas e muitas coisas ainda estão em modificação, enfim, as coisas vão acontecendo, a dinâmica ela é muito intensa da vida e pouco a pouco a gente vai chegando lá. Tem até um livro que eu ainda não li, mas devo comprá-lo para poder ler, que o título o título já é muito sugestivo, que é a Reforma Íntima Sem Martírio. Eu acho que deveria ser o nosso principal objetivo, fazer uma reforma, mas sem sofrimento. Cada um tem um limite, cada um vai chegar até onde pode, mas é importante buscar, digamos assim, atingir a excelência que foi programada para essa encarnação. Cada um buscar o máximo de proveito nessa encarnação. Então, assim, eu acho que pelo título é uma leitura que me parece de antemão já muito significativa. E assim que eu ler o livro eu vou poder falar com mais propriedade. Mas tá aí uma provocação para vocês. Lerem esse livro,
e tentarem aplicar em si. No fim das contas, tem uma outra colocação que cai bem, que é a seguinte: a evolução ela é pessoal, então não adianta eu querer intervir na realidade do outro, intervir no externo, porque o externo não, digamos assim, de uma certa maneira, ele não vai alterar o meu interno. A gente tem que trabalhar o interno, trabalhar o íntimo, para poder o externo refletir aquilo que está no nosso íntimo. É como dizer que a boca fala do que tem no coração, ou seja, se o seu coração está cheio de bênçãos, está cheio de amor, cheio de alegria, o seu entorno vai se transformar, você vai atrair essa realidade para si. E tem coisa talvez mais importante do que atrair coisas benévolas para a vida atualmente, só que para atrair isso eu tenho que sentir as coisas, sentir o amor, a alegria, a felicidade, e aí todo o meu derredor vai se modificar. Eu sigo alguns irmãos, citei alguns canais, enfim, que se faça a devida avaliação, mas a gente tem que pensar uma coisa. Às vezes os irmãos colocam algumas informações dentro do conteúdo, não só eles, mas também a espiritualidade que trabalha com eles, que nós não temos qualquer possibilidade de negar. E eu vou dizer para vocês uma coisa: por mais inimaginável que seja, por que não? Por que as informações que os irmãos desencarnados falam através dos encarnados nos vídeos não podem ser verdadeiras? Por que eu não posso acreditar que um ou outro é a reencarnação desse ou daquele? Vocês também são a reencarnação de outros, e sabe-se lá se são encarnações passadas aí que tiveram, onde vocês foram expoentes em algum segmento. Quem pode dizer que não? É mais um motivo para a gente procurar saber a respeito de nós mesmos, de cada um procurar saber de si, porque aí você vai identificar essas passagens. Não que seja de extrema relevância, mas é bom que se diga: todos temos encarnações em que agimos bem e agimos mal, ou agimos mais ou menos, enfim. Para chegarmos a um patamar de Jesus, por exemplo, nós ainda vamos ter que caminhar muito. Jesus também caminhou muito. É dito aí que a estimativa da idade de Jesus são em torno de 3 bilhões. 3 bilhões de anos. Ele seria uma entidade ou uma consciência de 23ª grandeza, já vive em corpo átmico, e esse também é o nosso objetivo. Jesus está com 13 bilhões, digamos assim, que não é um número pequeno. Isso aí, para nós que temos uma lógica finita, representa muita coisa. 13 bilhões, nós vivemos aqui, nessa passagem aqui, vamos colocar em média aí 80 anos, sendo bonzinhos, 80 anos, e 13 bilhões é bastante coisa além. Então, assim, pelo que Jesus passou, vou chamá-lo de Jesus porque aqui para a nossa realidade é a nossa referência, mas é dito, e eu acredito que o nome do Espírito é Sananda. Então, Sananda ou Jesus e Yeshua, tanto faz, mas pelo que ele passou até chegar esse ponto que ele está, nós também vamos chegar. Então, dizerem que o irmão foi A, B ou C, expoente até do segmento espiritualista, não é problema algum. Por que nós vamos nos sentir milindrados do irmão dizer quem é? Se a realidade para ele se apresenta daquela maneira, quem sou eu para contestar? Eu digo mais, tem muitos aí que falam quem são, ou melhor, quem foram, quem são. É difícil até de precisar, mas atualmente estão como outro, enfim, não importa. E eu acredito, eu não tenho por que duvidar. É igual é dito, se disserem que
um assassino, que é endividado, todo mundo acredita. Por que eu não posso acreditar que o irmão é um irmão de luz? Qual o problema disso? Se a própria vinda de Jesus e de outros aí, São Francisco de Assis, Zaratustra, enfim, outros tantos, Moisés, outros ícones aí que tem por aí, se a vinda desses aí aconteceu sempre na humanidade, por que que agora não? Eu vou dizer assim, do meu ponto de vista, eu percebo como uma misericórdia gigantesca, porque são essas pessoas que alavancam a nossa evolução. Eu faço analogia disso aí com uma passagem que foi dita uma vez que eu estava numa aula de economia. O professor falou mais ou menos o seguinte, que na cabeça dele, e depois eu dei razão, eu me alinhei com a posição dele, ele não compreendia porque no ensino fundamental e no secundário as pessoas agrediam física e verbalmente aqueles que eram ditos CDFs. Não fazia o menor sentido agredi-los, porque no fim, quem vai revolucionar são esses. Esses que constroem dispositivos eletrônicos, esses que descobrem a cura de doenças, são essas pessoas imprescindíveis, mas que por questão de orgulho, por questão de vaidade, por inveja, enfim, as pessoas maltratam. A mesma coisa pode se aplicar a esses irmãos que vêm e dizem quem são. As pessoas repudiam porque ele está dizendo quem é, porque o espírito de luz, o espírito evoluído não deveria... Gente, isso é coisa do passado. Se eles estão dizendo quem são, nós devemos acreditar. Até porque, às vezes, nós não conhecemos, a grande maioria nós não conhecemos pessoalmente a vida íntima deles para dizer que não são. Então a gente tem que partir do pressuposto que o que está sendo dito é verdade. Agora, se o que está sendo veiculado, de alguma maneira, contradiz o que foi dito por Jesus, por Sananda, na passagem dele aqui, aí haveria algum problema. Mas mesmo assim a responsabilidade é de quem veicula. E eu acho que essas pessoas que veiculam sabem dessa responsabilidade. Então, não faz sentido. Tudo isso é para dizer, não faz sentido algum agredir moral de irmão algum, porque ele está dizendo quem é. Porque vocês que estão aí do outro lado podem ser uma pessoa que sequer imaginam, porque é necessário. O esquecimento é muito forte para todo mundo. E outra, se está sendo dito que o médium ou o palestrante tal foi A, B ou C, é porque tem um propósito. À toa não é. O Pai não faz nada que não seja, digamos assim, útil. Tudo na criação tem uma finalidade muito bem determinada. Afinal de contas, tudo que o Pai faz é perfeito, então a gente não pode duvidar. E essas palavras que coloco aqui, outros também já disseram, aí sem dúvida. Mas eu acho importante frisar, porque esses erros podem custar muito caro. Outra coisa, muitos de nós, eu vou me incluir nessa fala, já não são religiosos há muito tempo. Religiosos dogmáticos que seguem os preceitos e usam de determinada forma viseira para se manterem veiculados, ou melhor, vinculados a aquelas informações que, digamos assim, são verdadeiras, mas talvez nós já tenhamos extraído o máximo delas e é preciso virem coisas novas. Essa que é a questão. Aqueles que estão muito presos às liturgias, digamos assim, aos cultos, né? Os cultos no sentido dos atos que são realizados ali durante o culto, enfim, aquela sistemática que se estabelece ali, é porque ainda estão no momento que é necessário, mas independentemente de você achar que é necessário, de você fazê-lo,
criticar o irmão que traz a clareza de que já não é mais imprescindível determinadas práticas, não faz o menor sentido. Por que criticar, sendo que ele só está dizendo ou estão dizendo que determinadas práticas já não são necessárias? Houve um momento que era necessário, agora não mais. É evolução, progresso. É isso que quer dizer, ou melhor, isso é que é o importante da encarnação. A evolução, o progresso, desenvolvermos, sairmos do lugar, sairmos de um ponto, chegarmos em outro, voltarmos para o plano espiritual melhores do que viemos. Essa que é a finalidade da encarnação. Então essas críticas que são feitas, eu acho que são descabidas. Até vez passada, quando eu falei que tive uma determinada encarnação, aquilo ali, por mais simples que seja, eu tenho certeza que alguns, às vezes que tiverem contato com aquilo ali, talvez vão ouvir aquelas minhas palavras de que samurai, enfim, e vão achar que aquilo ali é balela. Todo direito a pessoa tem de achar, ela só não tem o direito de dizer que eu sou mentiroso, porque nem ela e nem eu podemos provar. Só que o fato de eu acreditar não me faz achar que sou melhor ou pior. Essa que é a questão. Eu não me sinto envaidecido por aquela colocação. E mesmo se eu dissesse que eu sou um guardião, que eu sou a encarnação de um personagem de algum livro, eu também não me sentiria envaidecido. Eu veria, sim, como um incentivo para poder realizar as coisas que eu preciso realizar. É como se diria um reforço para a minha moral, mas isso não me faz pensar de maneira alguma que eu sou melhor que os outros. E outra coisa, se determinado irmão se determinado irmão revela que foi A ou B, vocês se enganam se acham que ele está, muitas das vezes, se vangloriando. Na verdade, eu penso dessa maneira. Se me for colocado que eu sou A ou B, ou digamos que um expoente desses que eu falei, eu vou sentir uma responsabilidade ainda maior para com os meus irmãos. Porque amor, fraternidade, amar ao próximo como a mim mesmo, significaria, nesse caso, querer que eles chegassem aonde eu estou e não que eu chegue sozinho onde quer que eu esteja. Digamos que eu tenho um nível evolutivo, mas eu não posso viver baseado nesse nível evolutivo solitariamente. Quanto mais pessoa puder trazer para junto de mim, seja em que nível eu estiver, para mim vai ser útil. Por que eu teria que vê-los de uma forma inferiorizada? Não pensa dessa maneira. Então eu acho que a maioria dos irmãos aí que andam revelando aí quem são, a maioria não, alguns dos irmãos, pelo menos que eu tenho contato, eu acho que eles vêm dessa maneira, eles não se acham melhores e sentem sim uma responsabilização maior para com os outros, para conosco, né? Para quem eles têm ajudado. Eu vou falar para vocês uma coisa também, que já até foi colocada, mas torna a frisar, o que manda é o que se sente. Muitas das vezes, quando os irmãos dizem determinadas coisas, a gente sente bem lá no fundo do coração, dá até um arrepio. Muitas das vezes a gente sente como se um choque passasse pelo nosso corpo, eriçando os pelos e tal, até os pelos da cabeça ficam arrepiados. Por quê? Porque toca fundo lá na gente, desperta. É igual a questão. Determinadas coisas que são ditas são para que a gente desperte. Alguns talvez tenham tido contato com aquele filme, para citar digamos assim, um referencial atual aí, que é o Capitão América, o Soldado Invernal. Para vocês verem, se vocês for pensar, eram dito uma sequência de palavras para, digamos assim, despertar no Soldado Invernal, despertar o Soldado Invernal naquela pessoa. E quem disse que também não acontece o mesmo conosco? Isso aí
é um mecanismo que é utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Determinadas palavras podem ser ditas para despertar o que há de bom ou despertar o que há de mal. Isso aí acontece. Nós não estamos aqui para julgar isso. Agora, que determinadas coisas que são ditas têm sim o poder de nos chacoalhar, de nos acordar, isso aí é sem dúvida. Estou falando por experiência minha? Óbvio. Eu não tenho como falar das experiências dos outros. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês que escutarem isso aí vão entender o que eu estou falando. Às vezes não se dá atenção, aí é outra coisa. Mas para aqueles que, como eu disse, têm uma preocupaçãozinha porque se viram, digamos assim, compelidos a assumir as atividades que combinaram no plano espiritual, isso é sem dúvida. Sem dúvida. Eu falo para vocês, ao longo desses meus 8 anos aí, eu já escutei muita coisa que inflama, faz com que uma sensação muito boa surja dentro de nós, que você quer desempenhar, tipo assim, fomentando em nós aquela vontade de desempenhar as funções que a gente combinou da melhor maneira possível. Nem sempre isso acontece por uma série de fatores, até porque a gente não está no mundo solitariamente, mas aquilo que depende só de nós, nós temos que fazer. É igual um negócio, eu estou aqui fazendo, digamos, esse trabalho, não sei a amplitude que ele vai tomar, enfim, me pediram para fazer, eu me sinto muito satisfeito de fazer, eu até, digamos assim, pensando com meus botões aí, eu queria que a forma de trabalhar aqui se modificasse, até por isso no vídeo passado houve essa modificação para esse, digamos assim, para esse formato da agora. E aí eu peço, na verdade, sempre que eu vou gravar alguma coisa, clareza. Eu peço intuição para me falar aquilo que é importante ser dito. Infelizmente, para alguns, repetir os conteúdos é maçante, mas eu não vejo dessa maneira, porque se está sendo repetido é porque, de uma certa maneira, a gente ainda precisa assimilar aquilo ali. E outra coisa, determinados conteúdos, para quem chega, digamos assim, no canal, seja neste ou em qualquer outro, ele não vai às vezes ter oportunidade ou não vai pensar em voltar a vídeos anteriores e começar a ver. Então é sempre importante que determinados aspectos sejam repetidos durante os vídeos, para que as pessoas tomem contato com eles. Uma boa tarde a todos os irmãos. É complicado dizer quem eu sou, porque muitos irmãos que se dizem espiritualizados rechaçam as comunicações do segmento a que eu me vinculo. Mas ele vai deixar falar, eu vou dizer: eu sou Exu da meia-noite. Eu sou aquele que, veiculado na literatura, tem o codinome de Barão. Eu trabalho na região ínfera, realizando os trabalhos determinados pelo Pai. Inclusive o rapaz teve contato com um livro muito elucidativo por um pequeno aspecto que seja em todo o livro, que é muito bom, mas que ele vai trazer no futuro o título e essa colocação a respeito dos Exus. Eu trabalho juntamente com os espíritos da luz, cumprindo a vontade do Pai, assim como os demais, assim como os congêneres, com os demais Exus de outras linhas. Muitos irmãos não nos consideram valorizados simplesmente pelo nome, mas saibam vocês que grande parte
é como vocês, e alguns de vocês podem ser alguns de nós que estão encarnados, mas o esquecimento é muito forte. Não permite que vocês realizem, que vocês enxerguem essas possibilidades, simplesmente porque a cultura que foi veiculada é de que nós somos entidades trevosas, nós somos entidades negativas. Será que não lhes ocorre que as entidades interessadas em denegrir a nossa imagem fizeram com que o nosso cartaz fosse prejudicado, se passando por nós? Afinal de contas, os espíritos incorporados, vocês estão vendo um médium fazendo, expressando o que a entidade quer. E quem diz que aquela entidade é realmente quem diz que é. Assim como agora, vocês têm todo o direito de duvidar de quem vos fala. Porém, tanto eu quanto ele não estamos nem um pouco preocupados com isso. Porque o nosso objetivo é trazer informações que sejam verdadeiras e que transforme a realidade de vocês, ainda que vocês não acreditem no primeiro momento. Isso que eu estou dizendo é muito referenciado na contemporaneidade, principalmente para quem trabalha em determinados segmentos, seja, digamos assim, industrial ou de segurança. É a famosa espionagem e contra-espionagem, é assim, inteligência e contra-inteligência. É dito uma coisa que não é verdade, tão somente para tirar o foco e deturpar a visão daquele que recebe a informação para que ele não consiga perceber a realidade. Assim como foi feito conosco. Disseram que determinados comportamentos inadequados foram realizados por nós Exus, quando na verdade nós só seguimos o que o Pai determina, só fazemos aquilo que nos é permitido. Essas performances todas que acontecem aí em algumas casas não guardam qualquer correlação com Exus ou Pombagiras, porque nós estamos vinculados à luz, embora por força de dizerem uma mentira muitas vezes, vocês acreditem que ela seja verdade. Os Exus realizam a vontade do Pai, são a expressão da ação do Pai. Não é restrito aos Exus, mas nós temos essa incumbência. Muitos de nós têm capacidades que vocês sequer imaginam ou que viram apenas em filmes e acham que é ficção. Pois eu posso lhes dizer que não há nada de ficção. Posso lhes dizer que a realidade espiritual é muito mais maravilhosa e fantástica no sentido de surpreender e não de ser fantasia. Ela é muito mais rica do que vocês imaginam. Na verdade, o mundo de vocês, a dimensão de vocês é uma cópia, é um rascunho do plano espiritual, que algumas poucas coisas vêm e alteram o cenário, e a grande maioria delas vocês rejeitam porque não tem conhecimento e porque não tem evolução. Exu fala a verdade. Eu não estou aqui para ofender, mas eu estou aqui para trazer a realidade. E se a realidade choca ou melindra vocês, eu não posso fazer nada porque eu não mudo os fatos. Os fatos são os fatos. E uma coisa tem que ser dita. Os fatos são interpretados conforme aquilo que o espírito traz em si. A consciência tem informações prévias e a interpretação daquilo que é dito tem muito a ver com essas informações que a consciência traz. Se no momento ainda é difícil que vocês acreditem que essas informações veiculadas que lhes parecem fantasiosas são verdadeiras, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo para que vocês possam aceitá-las. Pode não ser nessa encarnação, mas de toda maneira, mais dia menos dia, a informação vai entrar e vai transformá-los.
queiram vocês ou não. Eu digo que é melhor quererem, pois o benefício é inimaginável. Eu sou citado no livro como o Barão. Quem leu o romance, quem leu a história, chamem como quiserem, sabe. E mesmo aqueles que não leram, leiam, porque vai transformar a visão de vocês, certamente. Porque por mais que a história comece como a história de qualquer um, digamos assim, de um ponto de vista negativo, ela vai crescendo em positividade à medida que acontece. E hoje, eu posso dizer que ela está num momento, a minha história está num momento, digamos assim, muito satisfatório. A luz brilhou para mim há tempos que vocês sequer consideram. E eu soube reconhecê-la. Façam o mesmo. Evoluam. É a realidade de todos. Ninguém chega a ser um arcanjo no momento que cria, instantaneamente vira arcanjo. Todos passamos por provações, por dificuldades, por um lapidar. E todas essas transformações que acontecem, quando se consolidam, são muito positivas. E essas transformações consolidadas que têm a capacidade de, digamos assim, levá-los a uma condição satisfatória, uma condição plena, uma condição integral do ponto de vista espiritual. São essas transformações que vão garantindo que vocês subam os degraus. É muito importante dizer que o cavaleiro da estrela guia encontra-se em meio à voz encarnado. Porém, poucos o reconhecem. Os poucos que reconhecem não têm às vezes a coragem de assumir devido a, digamos assim, aos preconceitos que sofrerão. Mas eu lhes digo, a verdade é a verdade independentemente da forma que seja apresentada. A verdade sempre vai surgir. Mesmo aqueles que reconhecem no silêncio a presença dele, que foi muitos outros, queiram vocês ou não, muitos de vocês ainda vão, digamos assim, reconhecê-lo publicamente. É questão de tempo. Como dito, é o que se sente, não é o que se vê. É o que se sente com os olhos do coração, com os sentidos do espírito, o sentido da consciência que faz a diferença. Vocês podem negar por preconceitos. Afinal de contas, a doutrinação pela qual vocês passam durante a encarnação, a qual todos passam durante a encarnação, pode trazer esses embaraços. Mas queiram vencê-los. Tenham fé no que sentem. Afinal de contas, a centelha no coração de cada um é quem dita realmente a verdade. Não vão em direção contrária ao que o coração diz, ao que os vossos corações dizem. Pois, quando vocês seguem o caminho contrário ao que o coração diz, o coração, quando eu digo, a centelha divina se comunicando diretamente, o Pai comunicando-se diretamente convosco, quando vocês vão em sentido contrário, o resultado é sempre prejudicial, é insatisfatório. Sejam, digamos assim, crentes que o Pai é convosco o tempo todo, desde as vossas criações, desde os tempos, digamos, imemoriais, quando eram apenas partículas, quando eram apenas poeira cósmica. O Pai é convosco, afinal Ele é tudo o que há. Então, por mais que
relutem, por mais que tentem desacreditar, fato é que muitos espíritos de Skoll estão reencarnando para poder modificar o panorama, assim como sempre foi feito. Talvez estejam em maior número e sigam aumentando o número de espíritos de Skoll para poder alavancar o quanto mais rápido a regeneração, consolidar essa regeneração, auxiliar as escolhas que serão feitas, que estão sendo feitas e que já foram feitas. É para transformar a realidade que eles vêm. Eles não vêm para praticar aquilo que já é feito. Afinal de contas, se fosse para fazer a mesma coisa, nada de novo aconteceria e nenhuma mudança seria perceptível. Eu faço um apelo para que vocês possam buscar em si, buscar no âmago, buscar bem lá no fundo, aquilo que a centelha vos fala. Isso é o que vai libertá-los. Isso é o que vai credenciá-los. Isso é o que vai respaldar aquilo que os irmãos dizem ou não. Vocês vão sentir. Vocês sentem. Se quiserem, sentem. Nós podemos perceber quando uma coisa é falseada, são falácias ou não. Vós também podeis. Basta querer. O mecanismo é diferente. Mas existe essa capacidade é inata. Ela nasce conosco. Afinal, todos somos consciências, embora eu esteja fora do corpo, fora da carne, com uma capacidade talvez mais límpida de enxergar. Não só a capacidade de enxergar, mas com a minha própria evolução, que não é tanta. Independentemente de quanto seja, nós não podemos quantificar. O importante é sempre querermos evoluir mais e buscar. Um dia eu acompanhava esse rapaz numa sessão na casa espírita que ele frequentava até pouco tempo, em que ele trabalhava lá. E para vocês verem, lá não era permitido que eu me manifestasse, embora tenha acontecido um episódio lá que eu tive que interferir. Mesmo que eles não tenham percebido. Alguns poucos talvez perceberam, porque ele mudou rapidamente. Estavam irmãos se comunicando, houve um problema com outro irmão, todos vieram amparar e talvez não tenham percebido a mudança brusca quando eu cheguei perto dele e comecei a falar. Talvez eles não tenham percebido a mudança, mas com certeza eles ouviram o que eu disse, que era o que eles precisavam fazer naquela ocasião, que eram se concentrar e elevarem os seus pensamentos a Deus para resolver o problema que estava acontecendo. Muito embora a espiritualidade no entorno pudesse intervir também, era uma lição que eles precisavam ter para melhoramento. Concentrarem-se, porque na hora que ocorreu, digamos assim, aquela situação, muitos se desconcentraram e se desesperaram. O desespero não é solução para problema algum. Seja o que for que ia acontecer, mantenham-se em equilíbrio. Só o equilíbrio vai poder fazer com que a razão surja em vossa mente para que tome a decisão mais acertada, para que tome a atitude mais acertada. Fora disso, a capacidade que vocês têm de resolver com desespero, ela é inexistente. Era preciso chamar a atenção, porque a desconcentração, ou melhor, a quebra da concentração fez com que a vibração baixasse, e para sanar o problema era preciso uma vibração alta. Tão logo eles até equilibraram-se, o problema pôde ser restabelecido. Não todos se reequilibraram, mas uma parte que se reequilibrou já foi o suficiente para sanar o problema. A questão é: vocês que querem evolução, aceitem aquilo que vem de novo e que não contradiz aquilo que foi dito, apenas acrescentam uma frase a mais, uma página a mais, uma infinitude a mais do que havia.
A verdade, ela é inacabada para vós. Ou melhor, ela é inacabada para todos. Porque a evolução nunca termina, então as verdades vão se modificar sempre para melhor ao longo das passagens, ao longo das eras. Saibam disso e valorizem aquilo que está sendo dito de novo, apesar de vocês não aceitarem num primeiro momento, seja quem for, que esteja veiculando a informação. Analisem a informação, levem-na até o Pai, apresentem-na ao Pai, e Ele vos ajudará a assimilá-la, enriquecendo vossas consciências, enriquecendo vossos espíritos. É só isso que Ele quer, que nós, dia após dia, cresçamos mais e mais e mais e sigamos para junto dele, através desse conhecimento, através do amor. É dito, fora da caridade não há salvação. A caridade representa, digamos assim, uma fração do amor. Fora do amor não há salvação. Então, aqueles que querem, que buscam, amem. Amem-se. Amem ao próximo. Amem-se todos. Façam o maior bem que puderem. Eximam-se de fazer qualquer mal e façam todo o bem que puderem. Esta é a fórmula para conseguir paragens paradisíacas, realidades comparáveis ao que de alguns filmes que são veiculados para vós, são apresentados. Pensem, o Pai maravilhoso como é, tendo criado tudo o que criou, por que Ele não pode ter criado um paraíso conforme se vê nos vídeos, conforme se vê nos filmes? É plenamente possível. A nossa imaginação é pequena. A nossa imaginação é insuficiente para interpretar a magnitude do que o Pai criou. Estejam ligados. É dito por muitos e eu vou repetir. O Pai que ama, a todo tempo exorta. Não vejam nossas exortações ou as exortações do Pai que vêm através de nós como ataques. São, na verdade, comandos para que vocês quebrem a hipnose do mal e sigam para o bem, para que vocês retornem para o bem, retornem para a fonte, retornem para o lado positivo da fonte. Porque mesmo aqueles que se acham contrários aos ensinamentos do Cordeiro estão na fonte, fazem parte dele e trabalham para ele, assim como nós, por mais que eles neguem, por mais que eles achem que não. Porque já viram, né? A vaidade é grande. Será que eles vão aceitar que seguem os planejamentos do Pai? Mas não vão mesmo. Eu não vou me delongar. O meu recado é esse. Exu da meia-noite, o Barão. Fiquem na paz de Deus.